Depois de uma série de erros no início da temporada, seja por parte da diretoria em termos de planejamento e estratégia, por parte do Abel em algumas escolhas e por parte dos jogadores também, tanto dentro de campo quanto fora, o Palmeiras está passando por um momento bem conturbado da temporada. A gente está vendo isso em todas as notícias que saem. Agora, esse momento está meio que criando um sentimento de que o Dudu é o único capaz de salvar essa temporada e a gente está meio que depositando na volta do Dudu as nossas esperanças para que algo dê certo. E eu acho que a gente não percebeu ainda o quão absurdo é isso, porque parece que a gente voltou para 2017. Vamos conversar sobre isso? Solta a vinheta. Salve, salve você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube, eu sou o Leonardo Suzuki, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é meio desabafo, assim, até por isso eu tô nesse molde aqui, né, sentado com o microfone e tal, porque eu quero conversar com vocês sobre essa situação do Dudu e sobre o momento do Palmeiras, tá? Vale lembrar que a gente já fez um vídeo sobre o Dudu de uma maneira mais técnico, tática e tudo mais, com campinho, com pranchetinha tática e tal, vou deixar aqui no card, acho que é aqui, para vocês assistirem depois, só clicar para vocês verem o encaixe do Dudu no time do Palmeiras. Hoje eu quero desabafar um pouco mais, conversar com vocês a respeito do momento, em que momento do Palmeiras o Dudu chega e esse negócio de depositar em cima dele as esperanças da temporada. Fechou? Então, já checa se você não está inscrito aqui no canal, muito importante que você se inscreva, que você ative o sininho e que você mande o link do vídeo para todos os seus amigos. Fechou? E se gostar, o likezinho também é sempre bem-vindo. Bora conversar então. Muito bem, rapaziada, vamos começar dando uma contextualizada primeiro no momento do Palmeiras agora, né? Que é um momento bastante conturbado, como eu falei, com desavenças e troca de farpas entre Abel e Maurício Gagliotti, Anderson Barros e tudo mais. E vale lembrar que o momento que o Palmeiras está agora, ele não era um momento imprevisível, assim, sabe? Do início da temporada. Porque o Palmeiras fez escolhas no início da temporada, o Palmeiras escolheu ser menos competitivo do que poderia, né? E isso acabou gerando. O Palmeiras não oxigenou o elenco, isso acabou gerando uma certa acomodação, tanto de cima para baixo, né? Que acabou refletindo dentro de campo também. E aí começou a gerar esse momento conturbado, o Abel começou a ficar frustrado pela falta de reforços, aí ele fala na coletiva, aí o Gagliotti vai dar entrevista pro Sport TV e tudo mais, e fica esse clima pesado, né? Fica esse clima pesado, essa é a verdade. E aí a gente lembra que daqui a pouco o Dudu vai voltar, né? O Dudu vai voltar em agosto. Só que vamos lembrar quando saiu a notícia de que o Dudu ia voltar, né? De que o clube do Catar não ia comprar o Dudu em definitivo. O que a gente pensou quando a gente viu aquilo? A gente pensou, caramba, o Dudu ficou tanto tempo aqui no Palmeiras tendo que carregar o time, né? Jogando em times desorganizados, jogou em times organizados também, mas muitos times desorganizados, tendo que carregar o time, tendo que criar as chances, tendo que finalizar as chances. E agora finalmente ele vai ser inserido em um contexto de um time que tá organizado, que tem um padrão, tudo mais. E aí, um mês, 2 meses depois, a gente já voltou para a estaca de não, o Dudu vai ter que salvar o ano e tudo mais, vamos jogar tudo nas costas do Dudu. E assim, é um negócio meio absurdo, né? A gente parar para pensar que no início da temporada, na fase que a gente tava, tudo tava indo bem e tantas escolhas nos levaram ao ponto de, meu Deus, só o Dudu vai poder salvar, nossa esperança é o Dudu e tudo mais. Por isso que tá aí, né, que eu falei no início, né? A gente voltou para 2017 aparentemente. E assim, esse ponto é interessante, porque a gente voltou para 2017, parece que em termos de elenco, né, em termos de planejamento e tudo mais. Só que o Dudu, ele não é o Dudu de 2017. E a gente precisa ter isso em mente, porque tem muita gente achando que o Dudu vai chegar e já vai destruir, já vai comer a bola e tudo mais. Isso pode acontecer? Até pode. Mas eu acho uma visão meio otimista, assim, porque o Dudu passou um ano lá no Catar, que é um futebol de menos exigência física e técnica. Ele deitava lá, deitava aqui no Brasil também, mas enfim, vocês lembram como o Dudu era um jogador que era fisicamente impecável quando ele jogava aqui no Palmeiras, né? Ele quase nunca se lesionou, sempre jogava praticamente todos os jogos da temporada, e talvez esse período no Catar possa ter prejudicado um pouco ele nesse sentido. E vale dizer que ele tá aí, vai chegar no Palmeiras, né? Vai estrear, reestrear pelo Palmeiras com 3 meses longe do gramado. Então tem a questão do ritmo de jogo e tal. Ele pode chegar e já comer a bola? Pode, mas como eu disse,
eu acho uma visão um pouco otimista. E tem um outro ponto também importantíssimo que precisa ser falado, porque assim, internamente ali no Palmeiras também estão considerando o Dudu como a grande contratação para 2021, né? Isso inclusive tá na matéria do Globo Esporte, que contou sobre a reunião que teve entre Gagliotti, Abel e jogadores, né? Matéria do Felipe Zito e do Thiago Ferri do Globo Esporte, falando que eles tratam internamente lá no Palmeiras o Dudu como a grande contratação. E diga-se de passagem, eles só rezaram pro clube do Catar não comprar, né? Mas tudo bem, vai voltar. Só que o perigo de tratar o Dudu como essa esperança e como o cara que vai salvar e tudo mais, é que assim, em termos de tempo, nem falta muito pro Dudu voltar, né? Porque ele vai voltar a ficar disponível, né? Talvez ele volte pro Palmeiras até antes para treinar e tudo mais, mas ele volta a ficar disponível dia 1º de agosto. Então, em termos de tempo, não é tanto assim, né? É um mês e pouco. Só que em termos de jogos, em termos de calendário, em termos de temporada, tem muita água para rolar até o Dudu voltar pro Palmeiras. Até o Dudu ficar disponível, tem mais 7 rodadas de campeonato brasileiro. 7 rodadas, o Palmeiras vai estar aí na 13ª, 14ª rodada quando o Dudu voltar. Ou seja, é quase um turno de campeonato. Então, assim, não dá pra gente ficar mirando lá na frente, quando o Dudu voltar, o que a gente vai fazer quando o Dudu voltar, quem que vai sair, quem vai entrar, porque tem muita coisa para acontecer. E se o Palmeiras não prestar atenção nessas 7 rodadas que tem até o Dudu voltar, e mais as rodadas que vai ter até o Dudu voltar, ter ritmo de jogo, até o Dudu poder ser titular e tudo mais, em plenas condições físicas, obviamente, porque em plenas condições técnicas ele é titular assim que ele tiver disponível. Se a gente não prestar atenção no agora e parar de pensar lá na frente, a gente vai se ferrar na temporada, porque a Copa do Brasil já foi. Porque a gente pensa, mas assim, são 7 jogos de Brasileirão, tudo bem. Mas a gente pensou isso na Copa do Brasil e a Copa do Brasil já foi, já fomos eliminados, que é a competição que, inclusive, dá mais dinheiro em premiação. Então a gente não pode ficar mirando lá na frente. Por isso que esse é o intuito desse vídeo, né? Os erros de planejamento, os erros de estratégia deixaram o Palmeiras nesse momento conturbado de agora e nos dão esse sentimento de o Dudu, a esperança e tudo mais. Só que tem muita coisa para acontecer. São 7 rodadas de Campeonato Brasileiro e o Palmeiras precisa focar para não perder o Brasileirão nesse primeiro turno. O Palmeiras não pode deixar os favoritos se distanciarem. E outra coisa, não tem só 7 rodadas de Campeonato Brasileiro. Tem as oitavas de final da Libertadores contra a Universidade Católica, que o Dudu também não estará disponível. O Palmeiras é favorito contra a Universidade Católica? Sim. O Palmeiras é melhor time? Sim. Mas o Palmeiras era favorito contra o CRB também, era melhor time. Tô falando que a gente vai ser eliminado? Não, tô falando que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa se atentar ao agora, ao que vai acontecer antes do Dudu chegar, porque senão o Dudu vai chegar e não vai ter nem Copa do Brasil, nem Libertadores para jogar. Então a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo agora, precisa acertar o planejamento, a estratégia para agora. E fora que assim, todos esses jogos aqui que eu falei de 7 rodadas do Brasileiro, 2 da Libertadores e tudo mais, a gente ainda vai ficar por um bom tempinho, bons jogos, sem o Everton, Gustavo Gomes e Matias Vinha convocados na Copa América, e mais ainda o Gabriel Menino, que vai para as Olimpíadas depois, né? Então a gente vai ter esses desfalques em algumas boas partidas e desfalques que já estavam previstos desde o início do ano. E aí entra a questão do planejamento. A gente já sabia que ia perder o Everton, que ia perder Matias Vinha e que ia perder Gustavo Gomes para a Copa América, e o Palmeiras não repôs esses jogadores que são muito importantes para o time do Palmeiras. Tanto que a diretoria, no próprio texto, eu vou até deixar na descrição a matéria do Thiago Ferri e do Felipe Zito, porque eles falam lá também que a diretoria conta com a volta do Everton, do Vinha e do Gustavo Gomes, como também meio que salvações, assim, como esperanças, como e do Luan também, né, que tá lesionado, tá voltando, tá em transição física, mas contam com eles como quase como contratações também. Então, mais uma vez, a gente vai ter que entrar na questão do planejamento que foi falho e que nos leva para esse lado de tentar buscar salvadores, de meu Deus, volta Gomes, volta Vinha, volta o Everton, volta Dudu, sendo que a gente podia não estar passando esse aperto se o planejamento fosse feito da maneira correta. Então, assim, por que eu falei no início do vídeo que eu acho meio absurdo a gente tá nessa situação que a gente tá no momento, né, mentalmente falando, em termos de torcida e tudo mais? Porque a gente sai de uma temporada em que a gente venceu os 2 títulos que trazem mais premiação, né, que tem mais dinheiro de premiação para o campeão, e
a Libertadores, assim, que a Copa do Brasil é o que dá mais dinheiro, mas a Libertadores, que era o que o palmeirense estava esperando há 20 anos, então a gente consegue vencer a Libertadores, a gente ganha o dinheiro de premiação e tudo mais. A gente entra em 2021, o Abel fala na coletiva pós-jogo contra a Copa do Brasil que o Palmeiras não pode se acomodar, porque o Palmeiras agora ia ser vidraça, porque todo time ia querer ganhar do Palmeiras, porque o Palmeiras precisa se mexer, precisa mexer na água parada, né? Quase que isso. O Palmeiras não faz isso, o Palmeiras fica parado, o Palmeiras não se movimenta. O Abel, inclusive, ele faz o relatório, né? Vocês sabem disso, o Abel fez um relatório sobre o elenco, falando o que precisava melhorar, quem que podia ficar, quem que tinha que vender e tudo mais. A diretoria não foi capaz de cumprir com esse relatório, isso acaba gerando crises internas. Vejam toda a cronologia dos fatos, né? Isso acaba gerando crises internas, o Abel vai na coletiva reclamar, e assim, isso sem fazer juízo de valor, não tô nem falando que tá certo ou tá errado, tô falando que aconteceu, é a cronologia dos fatos. O Abel vai lá na coletiva da declaração reclamar, aí o presidente do Palmeiras vai no Sport TV reclamar das declarações do Abel, então tudo isso gera uma série de crises internas. O que a gente tem de reforço, Daverson, Borja, então assim, e estamos com a esperança no Dudu, ou seja, voltamos para 2017, né? Porque os reforços do Palmeiras são o Daverson e o Borja, e a gente agora chega numa parte da temporada que a gente tá colocando no Dudu as esperanças para salvar a temporada. Então, cara, qual que é o negócio? Eu falei, né, que esse vídeo ia ser mais um desabafo e uma conversa com vocês, porque assim, o Dudu é um craque, a notícia da volta dele é espetacular, ele vai ser um baita reforço, tanto que eu falei que tá aqui no card em cima, o vídeo da gente analisando onde que ele pode entrar no time do Palmeiras, mas vou lembrar mais uma vez o que a gente pensou quando a gente viu que ele ia voltar, que pô, agora o Dudu vai voltar num ambiente mais tranquilo, sem precisar ter toda a responsabilidade, num time organizado e tudo mais. E agora, alguns meses depois, algumas semanas depois, a gente já tá colocando de volta toda a responsabilidade de salvar a temporada nas costas dele. Por isso que eu perguntei, né, se a gente voltou para 2017. E eu quero saber a opinião de você. O que você pensa sobre isso? Coloca aí nos comentários que eu tô sempre lendo todos os comentários, sempre respondendo, batendo um papo com vocês, trocando uma ideia. Então, comenta aí, cara. Quero saber o que você acha sobre tudo isso, sobre o momento da temporada, sobre essa questão de Abel e de Gagliotti, de Anderson Barros. A gente falou muito sobre isso na nossa última live também. Então, não esquece de se inscrever e de ativar o sininho para sempre receber notificação quando tem conteúdo novo por aqui. Lembrando que toda quarta e domingo tem vídeo novo ao meio-dia e toda terça e sexta tem live às 8 horas da noite. Então é isso, não esqueça também de seguir o Análise Verdão em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, Roxinha, muito conteúdo exclusivo sobre o Palmeiras por lá. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o likezinho que é muito importante e de mandar o link para algum amigo seu grupo de palmeirense no WhatsApp, no Telegram, manda lá e pergunta o que eles acham, fala para eles assistirem e conversarem aqui sobre o Palmeiras também, porque eu espero as respostas de vocês, as opiniões de vocês aqui nos comentários. Fechou? Eu falei que o vídeo sobre a análise tática e técnica do Dudu tá aqui no card, e agora no fim do vídeo vai aparecer aqui na tela um vídeo sobre essa questão de montagem de elenco, aprofundando um pouco mais, sobre acomodação, sobre planejamento que a gente fez há umas semanas atrás. Então, se você quiser ir mais para esse lado, de aprofundar mais nessa questão de planejamento, de diretoria e tudo mais, é o vídeo que vai aparecer aqui na tela junto com o botãozinho de inscrição. Se quiser ir mais para análise técnica e tática do Dudu, o vídeo tá no card. Fechou? Vejo você numa próxima então. Tchau, tchau.